Um dos episódios marcantes da vida cangaceira de Virgulino Ferreira da Silva foi, sem dúvidas, o ataque frustrado à vila de Ipueiras do Xavier, hoje município de Serrita, na encosta da Chapada do Araripe, no estado de Pernambuco, berço de uma das famílias mais valentes do sertão nordestino, sob o comando de seu patriarca, Coronel Pedro Xavier. Coronel Pedro Xavier, homem flexível, hospitaleiro e generoso, exerceu também o cargo de juiz interino de direito, na vacância do titular da comarca de Leopoldina. Morava no casarão da fazenda Ipueiras e teve numerosa prole. Uma incipiente urbanização com um pequeno mercado semanal, uma escola, uma agência de correio, farmácia, mercearia, padaria, loja, que na sua maioria pertenciam aos próprios membros da família, uma espécie de feudo. Na década de 20 do século passado, eram comuns as andanças e bandos de cangaceiros por todo o Nordeste. Lampião perambulava pelas caatingas, assaltando, matando, extorquindo pequenos, médios e grandes proprietários de terra. De início, Lampião e seu bando passaram em paz pela Ipueira, em 26 de maio de 1925, quando o Coronel Pedro Xavier, não fugindo da costumeira hospitalidade, mandou fornecer-lhe comida, roupas e lenços tirados da loja de um de seus filhos, Gumercindo. Naquela época, mandava em Serrita o Coronel Chico Romão. Lampião era useiro e vezeiro em visitar a Chapada do Araripe, entrando sempre pelos municípios de Jardim, Barbalha, Porteiras e Missão Velha, todos no Ceará, sob as bênçãos do Coronel Santana da Serra do Mato. Nesse mesmo ano de 1925, o rei dos cangaceiros pediu a Chico Romão, por ocasião de sua passagem por Serrita rumo ao Ceará. Naquela ocasião, o mandatário de Serrita ajuizou não ser conveniente receber em suas terras o cangaceiro, por manter laços de parentesco e amizade com a família Xavier. Possuía 3 familiares casados com 3 familiares daquela família. Se dirigiu ao patriarca das Ipueiras, Coronel Pedro Xavier, e lhe pediu pela conveniência recebesse nas Ipueiras Lampião e seu bando. O consentimento de Pedro Xavier se revelou logo em seguida em um grande constrangimento. Na passagem do bando de Lampião naquele ano de 1925 pelas Ipueiras do Xavier, foi recebido com cordialidade e a todos foi servida refeição com a marca da anfitriã família Xavier. O inesperado acabaria acontecendo a partir de um gracejo dirigido por um dos cangaceiros do bando a uma das filhas do Coronel Pedro Xavier, na época com 25 anos. Já prontos para seguir em viagem, o Coronel Pedro Xavier se dirigiu a Lampião afirmando que não iria mais recebê-lo nas Ipueiras, em função do desrespeito do cabra com relação à sua filha. O chefe do bando perguntou qual seria a punição que deveria dar ao cabra, mas o Coronel Pedro disse que a providência seria Lampião sair de suas terras imediatamente. Virgulino desceu do cavalo e diante de todos afirmou que quando voltasse a Ipueira seria para ver muito choro e sangue. O Coronel Pedro Xavier, um tanto constrangido por ter dado guarida a Lampião, pois soube de algumas bobagens que seu bando andando fazendo com outras pessoas dali, firmou o propósito diante da família de que na primeira vez que ele passasse, o receberia na bala. Por isso mandou um recado para Lampião: não volte mais a Ipueiras, do contrário será recebido a bala. Ao tomar conhecimento do fato, Lampião mandou a seguinte resposta: quando passei por Ipueiras, respeitei você e sua gente. Agora, com seu recado atrevido, a coisa vai mudar. Prepare-se, que vai haver choro e sangue. Passaram-se 2 anos e em fevereiro de 1927, Lampião buscou cumprir com o prometido ao Coronel Pedro Xavier. Novamente vindo do Ceará, desta vez trazendo como refém Pedro Vieira, acercava-se das Ipueiras para o combate de choro e sangue para a família Xavier. O fogo não se demorou muito. Da casa grande foi rechaçado a bala por Dezinho Xavier e poucos homens. Pedro Xavier, que se encontrava na vila do outro lado da estrada, seguiu para casa. Tendo uma crise de asma no caminho, todos pensavam que o mesmo havia sido atingido. Dezinho logo alvejou a primeira e única vítima do combate, o cangaceiro Tempero, ou Mosqueiro. O desenrolar do ataque era ouvido ao longe e logo muitos homens da redondeza ligados a Chico Romão e à família Xavier ocorreram ao local. No total já se encontrava cerca de 120 homens para defender Pedro Xavier.
Encontravam-se na casa sede da fazenda apenas a matriarca Josefa Xavier, esposa do coronel, José Saraiva Xavier, Dezinho, um dos baluartes do combate, Aparício Xavier, que na época era seminarista em Petrolina, Pernambuco, e estava de férias na fazenda, Mário Saraiva Xavier, o mais novo dos filhos, e ainda menino, Francisca Xavier, nora do coronel, Pedro e amigos da família, como Napoleão Pereira e Naninha, esposa, e Tozinha de Jardim, Manuel Preto, afilhado de Dona Josefa, e Pedro Dama, este por sinal cego de um olho, homem de confiança da família. Estavam na vila de Ipueiras na hora do cerco e foram subindo para a casa da fazenda atirando o coronel Pedro Xavier, o patriarca da família, Gumercindo, Antônio Aristides e Amélia, filhos do coronel, João Sampaio Xavier, genro e sobrinho, Luiz Teixeira, genro, Pedro Saraiva, genro. Dos filhos só faltou Francisco Xavier, sobrinho, o filho mais velho do coronel Xavier, que estava em uma fazenda distante e não chegou a tempo. De repente se ouviu um tiro. Dezinho Xavier teve a impressão de ser tropa do governo e indagou: "Quem vem aí? É da polícia?" A resposta foi um tiro disparado pelo cangaceiro Tempero, que vinha à frente do grupo. Por um triz não alvejou Dezinho, que sem perda de tempo respondeu ao tiro, atingindo o aludido bandoleiro à altura de uma das orelhas, que caiu ali sem vida. Lampião e seus cabras iniciaram o grande tiroteio, com mais rancor diante da morte de um dos integrantes do grupo. Verdadeira batalha estava sendo travada entre os Xavier e os cabras de Lampião, cujos tiros quebraram jarras d'água, derrubaram paiol e giral de queijo. Dezinho Xavier, Manuel Preto e Pedro Dama seguraram o fogo de frente, evitando que Lampião chegasse ao terreiro da casa, enquanto esperava pelo pessoal que estava na vila de Ipueiras, mas que já vinha às carreiras para sustentar o fogo. Enquanto o combate prosseguia, com tiros de ambos os lados, as mulheres rezavam e os homens não tinham tempo de urinar. Napoleão Pereira, em alto e bom, desafiava Lampião dizendo: "Cabra safado, um bandido como tu, eu te dou de peia no umbigo. Você está falando com Napoleão Pereira do Jardim do Ceará." No meio da aflição, Manuel Preto acalmava Dona Zefinha: "Madrinha Zefinha, enquanto a senhora vê este negro aqui, só tenha medo dos castigos de Deus." Lampião trazia como refém um camponês amigo do Xavier, senhor Vicente Venâncio, além de Pedro Vieira Cavalcante, da cidade de Jardim do Ceará, tendo exigido da família desse último 5 contos de réis para soltá-lo. A honra crucial se aproxima, o quadro torna-se dramático e nunca sabia como iria terminar tudo aquilo, apesar da resistência do Xavier se fazer forte, com poucos homens lutando e uma coragem inusitada. Com a chegada na casa da fazenda dos que se encontravam na vila de Ipueiras, entre eles destacou-se Gumercindo Xavier, homem de caráter admirável e coragem a toda prova. A reação aumentou. Só que os recursos se exauriam a cada minuto. Coronel Pedro Xavier, temendo a munição se acabar, e Lampião ir ganhando terreno em direção à casa da fazenda, e aí seria o fim da epopeia, mandou seus serviçais selar a cavalo e avisar os parentes e amigos, a exemplo do coronel Chico Romão de Serrita, Pernambuco. Segundo depoimento de um dos reféns de Lampião, senhor Vicente Vitorino, no momento do tiroteio, havia-se quebrado o rosário de Lampião, e como os cangaceiros eram por demais supersticiosos, o rei do cangaço manifestou-se receoso com o fato. Era mau sinal num combate quebrasse um rosário. Por sua vez, a bala certeira do Xavier havia matado o cangaceiro Tempero. Lampião ficou cabreiro com o episódio e disse: "Os homens estão fortes. O rosário quebrou e já perdemos nosso melhor fuzil", referindo-se à perda de Tempero, que era um dos melhores atiradores do grupo. "Vamos dar o fora!" Naquele dia, Lampião estava endiabrado. Como a esposa do refém Pedro Vieira Cavalcante de Jardim Ceará não pagou o resgate exigido pelo Facínora, ali mesmo na fazenda Ipueira ele foi morto. O tenebroso bandido também matou um popular, um rapaz chamado Lino, que ia cavalgando no jumento próximo ao local do combate. O refém Vicente Vitorino teve melhor sorte. Lampião se dirigiu ao mesmo e disse: "Velho, se você nos desviar de um piquete do Xavier, eu lhe solto, senão você morre." E então o camponês subiamente os conduziu por um percurso estranho aos percorridos normalmente pelo Xavier. E lá longe na Uai, seu app de vídeos curtos.